Antes de falar sobre um assunto principal que me traz aqui diante de vocês, esse assunto principal refere-se à reportagem explosiva, inacreditável, do jornal inglês The Financial Times a respeito da interferência do governo dos Estados Unidos nas eleições do ano passado em favor de Lula da Silva e contra o presidente Bolsonaro. É bem assim como eu estou falando aqui para vocês. A mídia tradicional, de um modo geral, pelo menos passadas as 24 horas aqui, está ignorando essa reportagem, né? Mas ela foi feita com base em investigações de uma equipe de repórteres do Financial Times e as fontes estão bem identificadas, bem identificadas, muito bem identificadas. E a reportagem possui uma lógica interna aí a respeito da interferência do governo Joe Biden no processo eleitoral do ano passado em favor de Lula e contra o Bolsonaro. É incrível, né, senhores? Acho que é um assunto aí que não pode continuar sendo ignorado pela mídia brasileira, pelos políticos brasileiros. E principalmente pela Comissão de Relações Exteriores do Senado, né? Porque no Congresso esses assuntos ligados à política externa são de responsabilidade do Senado. É bem assim. Bom, olha, mas antes de falar sobre isso aí, eu quero registrar a presença aqui em Porto Alegre hoje, quinta-feira, dia 22, do ex-presidente Bolsonaro, né? Bom, olha, ele teve uma recepção apoteótica no aeroporto Salgado Filho, foi tietado dentro do voo comercial, depois ele esteve na Federação das Indústrias lá, num evento sobre transporte. Eu tenho um vídeo aqui que eu disponibilizei, inclusive no meu blog, polibiobraga.com.br. Vocês não vão acreditar, aqueles empresários todos ali, dezenas, centenas, correndo atrás do Bolsonaro por dentro dos salões da Fiergues lá, aos gritos de mito, mito. Poxa vida, olha, não dá para acreditar numa coisa dessas, né? Está tendo uma recepção apoteótica. Essa noite ele vai jantar com alguns empresários e políticos e amanhã, no Teatro Dante Baroni, na Assembleia Legislativa, o Bolsonaro filiará pelo menos 10 prefeitos, 10 vice-prefeitos, 20 candidatos a prefeitos. O PL, que tem hoje 10 prefeitos, quer elevar esse número para 100. Tem 50 vereadores, quer elevar para 500 vereadores. E eu não tenho dúvida de que ele vai conseguir fazer isso aí. Então ele vai falar amanhã de manhã. Tem um telão do lado de fora, né? Porque o teatro já está lotado. Já, os lugares que tinha lá dentro, que é para o pessoal do PL, já está lotado. Mas tem um telão do lado de fora da Assembleia Legislativa, né? Depois disso ele vai comer um churrasco no Centro de Tradições Gaúchas 35, aqui em Porto Alegre, e vai embora em seguida, de volta para Brasília. Bom, eu queria fazer esse registro para vocês aí. Eu estou dando tudo no meu blog, polibiobraga.com.br. Tudo. A mídia tradicional, de um modo geral, e até de internet, está apanhando bastante. As redes sociais, não. Está bombando aí. Muito vídeo, muita foto, né? Bom, sobre essa reportagem do Financial Times, explosiva, denunciando a interferência externa dos Estados Unidos nos assuntos internos do Brasil, no caso, o processo eleitoral em favor de Lula e contra o Bolsonaro, eu quero recomendar a vocês que deem uma olhadinha no meu blog, polibiobraga.com.br, porque ali, eu estou publicando num link próprio a reportagem do Financial Times na íntegra, em inglês. Quer dizer, você clica ali, vai direto na reportagem do Financial Times. Se tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar, vai ali. Fora isso, também, num outro link, eu estou publicando a reportagem, mesma reportagem, mas em português, numa publicação do site DefesaNet. Bom, olha, senhores, a mídia e os políticos brasileiros, como eu já disse agora há pouco, parecem continuar ignorando solenemente as denúncias pormenorizadas feitas pelo jornal inglês Financial Times, segundo as quais o governo dos Estados Unidos, de Joe Biden, interferiram de maneira criminosa
nas eleições presidenciais brasileiras do ano passado, tudo para beneficiar a candidatura lulopetista de Lula da Silva. Pô, parece inacreditável. Mas a reportagem do jornal cita fontes anônimas, mas cita, sobretudo, fontes que se identificaram plenamente e que contaram a parte que mais interessa dessa história escabrosa de interferência de conteúdos políticos, econômicos, militares, diplomáticos e de espionagem, pura e simples, né? Porque a reportagem conta o que os americanos fizeram lá de fora dos Estados Unidos, mas não conta o que a Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília fez. Olha, eu tenho muito tempo de jornalismo e de política para achar que isso vai ficar por isso mesmo, essa reportagem. Reportagens desse tipo, elas nunca se esgotam numa única edição. Tem material explosivo aí reservado. Se não está reservado, cabe aos jornalistas brasileiros, não os da mídia tradicional, porque eles já estão ignorando até isso aí, mas investigar mais aí. Qual foi o papel mesmo que jogou o embaixador dos Estados Unidos aqui durante todo o processo eleitoral do ano passado? Que história é essa? Quais foram os políticos brasileiros, magistrados, militares, generais, que foram, e empresários, que foram conversados pelo governo Biden? Porque é o que diz que ele disse isso aí, a reportagem, né? Cita nomes, inclusive. Olha, e quem aparece muito mal na foto é o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, que hoje é senador pelo Rio Grande do Sul. O jornal relembra uma visita do Mourão, quando ele era vice-presidente, a Nova York, em julho do ano passado, quando o Mourão, segundo a reportagem, recebeu indicações de funcionários americanos sobre a preocupação com as eleições. Naquela ocasião, em julho do ano passado, Mourão, segundo Tom Shannon, olha não, um nome já identificado, Tom Shannon, na época um alto funcionário do Departamento de Estado, nessa conversa com o Mourão teria assegurado ao Tom Shannon a lisura do processo eleitoral brasileiro, que estava sendo questionado naquele momento pelo Bolsonaro, hein? Então ele teria dito, segundo o Financial Times, ao alto funcionário americano do Departamento de Estado, que, olha, não se preocupe, isso aí, o processo está correto, não tem nada de código-fonte, coisa nenhuma, isso aí está tudo certinho, sim, está tudo certinho. Ou seja, ele estaria desmentindo o próprio Bolsonaro, o próprio Ministério da Defesa, que vinha interferindo aí para obter mais informações a respeito das urnas eletrônicas, né? E diante dessas informações, então, diz o Financial Times que no dia seguinte, não é? No dia seguinte o governo Biden começou a conspirar junto a diplomatas brasileiros, generais brasileiros, empresários brasileiros, políticos brasileiros, com ênfase no Senado, Rodrigo Pacheco, né? No dia seguinte, começou a conspirar contra os questionamentos levantados pelo Bolsonaro, portanto, em favor de Lula da Silva, né? O Mourão, hoje, já no seu Twitter, ontem mesmo, disse, não conversei nada. Não, ele fez uma notinha lacônica ali, né? Não conversei com esse Tom Shannon. Há controvérsia, né? O fato é que o Bolsonaro, por exemplo, hoje, que está aqui em Porto Alegre, não quer nem ouvir falar no Mourão. Nem chega perto. Ele apoiou o Mourão para senador. Eu também apoiei. Votei nele, né? Alguém até me disse hoje, você não se arrepende? Olha, sinceramente, até poderia, mas não tinha como votar no candidato do PT. Não tinha como. Eu votaria até numa pedra, né? Quanto mais no Mourão. Olha, senhores, o Financial Times relata que conversou com, 6 ex-funcionários, altos funcionários, antigos e atuais dos Estados Unidos, do governo, que se envolveram naquilo que ele chama dos esforços, abre aspas, com várias figuras institucionais brasileiras importantes, com várias, entre aspas, hein? Eles falaram, esse Financial estava conversando com 6, hein? Altos funcionários, graduados do governo Biden. E eles revelaram que conversaram com várias figuras institucionais brasileiras importantes.
Leia-se, pode traduzir aí. Leia-se o que aí? Generais do alto comando, os comandantes de regiões, generais, né? Almirantes, brigadeiros, diplomatas do Itamaraty, parlamentares do Senado, da Câmara dos Deputados, dirigentes partidários, donos de jornais, de rádio, televisão, da mídia tradicional, empresários da Fiesp de São Paulo. Não é grave? Olha, é grave, sim, é muito grave. Ora, então o jornal diz que conversou com essa gente toda aí para reunir a história de como o governo Biden se envolveu numa, entre aspas, incomum, eles dizem, né? Incomum campanha de mensagens nos meses que antecederam a votação usando canais públicos e privados estadunidenses. Lá mesmo e aqui dentro do Brasil. Interferência direta, né? Os Estados Unidos, em relação a essa interferência direta no processo eleitoral brasileiro de agora, eles agiram não como agiu Theodore Roosevelt, né? A política do Big Stick, né? É porrada para cima deles, né? Vai lá, invade, faz e acontece, né? No caso, eles foram mais sutis aqui, né? Os Estados Unidos não andam muito animados para mandar tropas aqui para a América Latina, né? Não fez isso até agora na Venezuela, que afronta os Estados Unidos, né? Não faria no caso do Brasil, que é coisa que funcionou dessa maneira, mais sofisticada aí que o jornal Financial Times tá colocando aí, né? Que tem, como dizia o velho Brizola, né, interesses políticos poderosos entre os Estados Unidos e o Brasil. Econômicos poderosos entre Estados Unidos e Brasil. Financeiros poderosos entre Brasil e Estados Unidos. Militares, então, nem falar. Nem falar. Né? Periga a máquina de guerra brasileira nem entrar em ação se os americanos não suprirem de insumos o que tudo depende de lá. É isso aí. Bom, essa reportagem, né, ela detalha passo a passo a investida americana em querer ajudar, entre aspas, o Brasil a ter eleições limpas, como eles acham que devia ser e como foi. E que tudo começou com a visita do conselheiro de Segurança Nacional Jack Sullivan a Brasília em 2021. Diz o jornal, Sullivan e a equipe que o acompanhou saíram pensando que Bolsonaro era totalmente capaz de tentar manipular os resultados das eleições ou negá-las, como fez Donald Trump. Portanto, diz o jornal, pensou-se muito em como os Estados Unidos poderiam apoiar o processo eleitoral, apoiar a candidatura oposicionista de Lula sem parecer interferir, mas interferindo. E foi assim que começou, disse Tom Shannon, esse que conversou com o Bolsonaro, disse para o Financial Times, né? Ele é citado em vários momentos do texto, né? O jornal também cita a visita aqui do chefe de Estado, do chefe de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, numa reunião regional de ministros da Defesa em Brasília. E Austin e outros oficiais militares americanos, eles deixaram explícito ali para os militares brasileiros, para os generais, as consequências que adviriam de apoiar qualquer ação inconstitucional como um golpe, ou algo parecido como um golpe. Depois de mencionar diversas ações, o artigo descreve como foram os primeiro e segundo turno no Brasil e a recepção do resultado pelo Bolsonaro, até chegar às invasões do dia 8. Nesta parte, é destacado que o presidente Biden, quando viu o que aconteceu no dia 8, parou com tudo que estava fazendo e ligou de imediato para o Lula da Silva, para apoiá-lo, lançando em seguida uma declaração conjunta com o México e o Canadá, inédita, de apoio ao Brasil. Com os manifestantes presos, diz o jornal, os militares sob controle de Lula no poder, a democracia brasileira parece ter sobrevivido à ameaça potencial, diz a mídia. Para o governo Biden, Lula, agora, já estamos falando hoje, né?
Agora o Biden e o pessoal dele tá se queixando ali, porque o Lula está se mostrando pouco reconhecido em relação à campanha dos Estados Unidos para proteger a sua investidura. E diz que as relações com o Brasil até melhoraram depois de Bolsonaro, mas ainda há atritos com o novo governo. Ora, para entender tudo o que aconteceu durante o processo eleitoral do ano passado, o seu resultado, as manifestações de 8 de janeiro, a repressão do dia 9 de janeiro, e esses julgamentos todos que vêm ocorrendo aí, essa repressão aos opositores bolsonaristas, para entender tudo isso aí, o comportamento da mídia, por que os generais amarelaram, tudo isso aí, com essa reportagem fica bem esclarecido o que houve por trás aí. Inclusive até um comportamento corajoso, entre aspas, né, de magistrados como o próprio Alexandre de Moraes. Dá para entender melhor o que está realmente acontecendo, não? O fato é que, do ponto de vista político e inclusive institucional, há uma camada aí obscura ainda a ser desvendada, que pode ser desvendada inclusive pela CPMI do dia 8 de janeiro, que agora tem mais elementos probatórios, explosivos aí, para mostrar quem é que realmente tentou dar um golpe ou conseguiu dar um golpe e quem é que não tentou dar e por isso não deu golpe nenhum. Tem mais história aí. Vai correr muita água por baixo dessa ponte. De qualquer maneira, nós estamos aí diante de um episódio insólito das relações entre os Estados Unidos e o Brasil aí.